Olá, meu nome é Yuri, sou pastor do Ministério de Família da Oitava Igreja e você está em Família, um podcast para te ajudar a construir um lar para a glória de Deus. E o podcast de hoje é sobre tradições familiares. E eu estou aqui com a camisa do Mengão, Flamengo. Meu pai é flamenguista, deixo aqui um grande abraço para ele. E essa é uma das tradições de muitas famílias, de seguir o mesmo time. E aí, para que time que você torce? Tradições familiares. Então, o que é tradição? Tradição tem a ver com costume ou prática que se perpetua na família. E muitas vezes, como eu comecei, o time é uma escolha que não é do filho, né? Geralmente é herdado. Nós torcemos para o time do nosso pai, ou de um tio, ou de um avô, alguém de referência. Às vezes a família toda torce para o mesmo time. Aí quando vem os casamentos, pode ser que isso aí misture um pouco, né? Eu mesmo, quando alguém me pergunta, eu sou flamenguista, porque meu pai é flamenguista, mas eu mesmo nem torço, nem sou torcedor. Essa camisa é a primeira vez que eu estou usando para gravar esse podcast. Agora, meu filho Isaac, ele é flamenguista, né? Eu lembro quando ele foi escolher o time, e ele disse: pai, eu já sei qual time que eu vou ser. E eu fiquei pensando, né, vai falar o quê? Cruzeiro, Atlético? Ele disse: você Flamengo. Eu falei: Flamengo? Ele é Flamengo. E ele diz que ele é flamenguista. Veja só, puxou lá meu pai, que tem muito mais inspiração em time do que eu, né? E temos diversas tradições numa família. Eu falei de futebol e de time, mas existem muitas outras, né? Tem famílias que têm os seus costumes próprios. E esses costumes são muito importantes para criar uma identidade na família. Por exemplo, em Minas Gerais, especialmente, é muito comum a tradição dos filhos pedirem ao pai ou pedirem aos avós benção, né? E é essa expressão, não é nem bênção, é bença. Bença pai, bença avô, bença avó. E que prática maravilhosa, né? O reconhecimento de que os mais velhos, autoridades, pode abençoar a nossa vida. Então, uma prática muito comum em Minas. Em algumas famílias, a prática é tirar o sapato quando entra dentro de casa. Em outras famílias, nós temos uma prática de ter a festa de aniversário. É sempre a família se reúne toda para a festa de aniversário. Outros são aquelas datas privilegiadas, como Natal, até mesmo Páscoa. Se reúne a família para poder festejar junto. Então, cada família tem um aspecto de tradição. Eu lembro que eu cresci e sempre ao encontrar na casa do vovô, da vovó, e era lá com os tios também, tinha algo que eu amava, que era o salpicão de frango. Eu gostava demais dessa culinária da família, né? Outra coisa que eu gostava era do pavê de pêssego, né? Cada família aí tem a sua preferência em termos de comida. Hoje o Isaac gosta, e a Manuela também, da lasanha da vovó. É a comida assim preferida, é a lasanha. E também tem uma sobremesa especial que é o pudim de leite. Na sua casa, qual que é a receita especial da família? O que a família gosta de fazer, comer e de estar juntos? Mas na Bíblia nós também temos muitas tradições. E tem tradições familiares, mas sobretudo tradições religiosas que conectam com a fé. Por exemplo, no Antigo Testamento havia uma tradição sobre circuncidar os seus filhos. Era mais do que uma simples tradição, era na verdade uma ordem de Deus, que no 8º dia eles deveriam circuncidar todo menino. E isso foi passando de geração em geração. Foi também passar de geração em geração a prática de decorar a palavra de Deus. A gente vai citar esse texto ainda, que é Deuteronômio 6, que fala sobre inculcar nos filhos a palavra de Deus. Então, pode ser que daqui veio essa prática de memorizar as escrituras, conhecer o Deus de Israel. Então essa era uma prática, uma tradição muito comum nas famílias ali do Antigo Testamento. Há uma outra tradição que também está vinculada à questão religiosa e que também aplicamos no dia de hoje, que é a Páscoa. Então, os judeus, israelenses, se reunia para poder comemorar a Páscoa. E comemorar a Páscoa não tinha nada a ver com o que tem hoje, que são os ovinhos, o coelho, nada disso. Na verdade, era um cordeiro morto, né? O sangue derramado. A família toda comia daquele cordeiro para poder exemplificar o sacrifício de Jesus Cristo. E assim,
os filhos iam crescendo com uma mentalidade de uma visão espiritual, religiosa, que não ficava apenas no campo aqui da terra, mas visava o futuro, ou seja, a eternidade. Aí eu tenho um versículo para você, que é Romanos 12:2, que diz assim: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como que isso é importante? Porque quando nós criamos tradições que favorecem o conhecimento do Senhor, a prática de uma família mais alegre, mais próxima um do outro, quando nós voltamos para as Escrituras, ensinamos a nossa família a amar a Deus em primeiro lugar, a gente vai conseguir tirar esse foco do mundo que vai tentando moldar a gente, o nosso caráter, os nossos valores, mas a gente vai transformando a mentalidade e o coração dos nossos filhos por meio da palavra de Deus. E assim a conclusão é de que nós experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Quantas tradições a gente aprende na família? Parece às vezes detalhes, mas se você perceber, em muitas coisas você absorveu dos seus pais. Às vezes até o jeito de comer, o jeito de sentar, o jeito de dormir. Eu lembro que quando o Isaac era bem menorzinho, foi tirada assim uma foto, eu e Isaac dormindo, a mesma posição. Que coisa engraçada, né? A mesma posição. Então como é que a gente tem uma influência tão forte da nossa família? Por isso, devemos pensar de forma proposital, consciente, intencional, uma palavra que o nosso pastor Jeremias gosta. Você tem que ter a intenção de fazer com que o teu filho compreenda a palavra de Deus, seja cheio do Espírito Santo, e assim você vai norteando a sua família em tradições que vai dando essa oportunidade de estar mais perto do Senhor. Então, e aí? Na sua casa, conta pra gente, deixa aí no comentário qual que é a tradição da sua família. O que a sua família faz, por exemplo, que ajudou os filhos, ou quem sabe você, os seus pais fez isso contigo e que fez você crescer na fé. Pequenas experiências em família. Na minha família a gente reunia junto pro Natal e era uma época assim muito especial. Nem todo mundo da família era crente, mas havia um momento que a gente parava. Nessa época, por um tempo, nem meu pai foi se converter depois quando eu tinha 15 anos. Eu me converti com 13 e quando eu tinha 15, meu pai também se converteu. Então a gente chegou a ter alguns natais, meu pai ainda não era convertido, mas a gente fazia aquele momento em família em que alguém trazia uma palavra, geralmente era minha tia Célia, trazia uma palavra para a família, tinha um tempo ali de oração, um tempo de entender o que era o verdadeiro Natal, que momento especial na família. Então há datas que eu acho que a gente não podia deixar passar. Eu sei que alguns são mais desligados em datas. Eu mesmo não dou assim tanta atenção ao meu próprio aniversário, mas isso é tão importante e quando a gente vai percebendo a importância disso, a gente faz pelo significado. Então eu não esquento muito, se não comemorar o meu aniversário, passa e eu estou de boa, não fico chateado. Mas isso tem grande valor para a família, tem grande valor para os meus filhos. E eu que nem gosto de bolo, a gente tem que comprar um bolo, né? Acender a velinha, cantar parabéns. Isso faz parte, marca memórias. Hoje mesmo a gente estava falando sobre isso. Se não canta parabéns, parece que não fez aniversário. Então, busque em família ter esses momentos que fixa na mente uma memória e uma memória positiva. Agora, quero dar para você algumas sugestões que podem ajudar a sua família a desenvolver práticas, tradições, que a família vai estar mais próxima do Senhor, vai favorecer o conhecimento da palavra, vai favorecer a comunhão dessa família e assim essa família vai ter tradições não puramente humanas ou culturais, mas mais do que isso, vai ter uma tradição bíblica, cristã, que vai fortalecer essa família. E vamos lá. A primeira sugestão que eu quero te dar é: seja frequente na igreja e suas programações. Isso os pais precisam puxar com força, porque às vezes os filhos são pequenos, dá muito trabalho levar para a igreja, fica correndo para lá e para cá, e a gente fica com medo de incomodar, só que aqui é o lugar, a igreja é o lugar para que os teus filhos possam crescer. Então coloque na sua agenda, frequência assídua à igreja. Todo domingo a família está presente na igreja. E se for o caso, outros dias da semana também, lógico. Se pode vir na quarta, se pode vir outro dia, quanto mais melhor, mas tem que ter um dia que você diga: esse dia é o dia de a gente ir na casa do Senhor. E não há um dia melhor do que o próprio domingo, né? Que é um dia estabelecido em toda a cultura cristã
para se buscar a presença de Deus como igreja. Então venha com seus filhos, com toda a família, vale a pena o esforço. Quando eles são menores, dá um trabalho imenso, às vezes a gente nem consegue prestar atenção direito no culto, mas há uma consciência sendo formada de família, a igreja conhecendo seus filhos conhecendo a igreja, e isso é muito positivo. Segundo, ter momentos de oração, conversa e leitura da Bíblia em família. Nós chamamos isso de devocional, ou seja, um tempo de devoção, um tempo de busca a Deus. Você pode fazer do melhor jeito. Cada família tem uma configuração, mas você pode escolher um horário, talvez, quem sabe, no momento de uma refeição, onde vai se gastar um pouco mais de tempo compartilhando alguma coisa do dia, uma oração sobre algo especial, ou quem sabe em momentos antes de dormir, você pode reunir ali os filhos, a esposa e fazer um tempo de oração. Não precisa ser nada muito longo, cansativo, porque vai ser todos os dias. O importante é todo dia acontecer. Todo dia essa família se reunir. Alguns gostam de reunir na sala. Algumas vezes precisamos chamar os nossos filhos e fazer uma oração diferente, né? Vamos fazer a oração de joelhos. E assim eles vão aprendendo as várias formas de se buscar o Senhor. Então, frequente a igreja e desenvolva na sua casa um tempo de buscar ao Senhor. Terceiro, estabeleça um período da semana em que a família fará atividades juntos. Isso aqui é uma questão mais prática. Toda família precisa ter programas que conectem essa família. Ou seja, fazer alguma coisa juntos e uma coisa divertida, né? Porque senão a casa pode se tornar um lugar só de cobrança. Estar junto pode ser só questão do dia a dia, arruma para a escola, fez o seu dever, vai tomar seu banho, vai escovar o dente e se ainda não tem filhos, né, vira aquela correria apenas também de marido e mulher. Até marido e mulher que não tem filhos tem que ter tempo para se reunir, para poder curtir um ou outro, conversar de forma mais profunda, ouvir sem preocupação, sem distração com o celular ou qualquer outra coisa. Então, tenha tempo em família. Aqueles que já têm filhos, mas também vale para quem não tem, pega um dia da semana ou um período da semana, às vezes não vai poder ser um dia inteiro, né? Mas de repente vai ser a noite de terça-feira, a noite de quinta-feira, não sei, escolha um período, a tarde de um sábado, e você pode ir com a família, talvez assistir um filme. Filme você pode assistir no cinema, né? Uma coisa assim que gasta um pouquinho mais. Mas você também pode fazer em casa, gasta um pouquinho menos e tem um aconchego da casa, pode preparar um bom lanche, uma boa pipoca, né? Entra aí no Google, descobre uma pipoca diferente e a família vai curtir um tempo ali assistindo um filme, que o grande interesse não é nem o filme, o interesse é a família estar reunida. Quem tem filhos pequenos vai ver uns filmes assim que não são tão cativantes para os pais, mas o importante é a família estar reunida. Então pode ter jogos, pode ter um jantar, seja em casa, seja fora, mas algo especial. Você pode ter um lazer em família, indo a um clube, um parque, uma atividade esportiva e assim por diante. Use a criatividade, tá bom? Quarto, então primeiro, frequente a igreja. Segundo, momento de devoção. Terceiro, tenha um período da semana em que a família se reúne para fazer algo junto. Quarto, comer à mesa, sem momentos de distração, todo mundo ali junto, né? Tem algumas casas, lá em casa era assim, né? Ainda tem gente na família que é assim, que gosta de comer com um prato na mão, né? E vendo televisão. Tudo bem, são valores e tradições de cada família, mas sentar à mesa é uma oportunidade de se conversar. É uma oportunidade de saber como é que o outro está. É uma oportunidade de poder conversar alguma coisa juntos, sem outro tipo de distração. Então, isso é muito importante. Isso aqui é uma dica. Uma refeição no dia, faça junto com a sua família. Pode ser um almoço. Um almoço não dá, pastor. A gente tem uma vida corrida. Pode ser também um café da manhã. Pode ser um lanche à noite, mas uma oportunidade de estar junto. E se a sua família for toda assim com horário muito diferente, porque chega numa etapa da vida que isso pode acontecer, selecione um dia na semana, um dia que vai todo mundo sentar e ter uma refeição juntos. 5. Ensine os seus filhos a estabelecer uma rotina. Uma rotina faz bem para solteiro, faz bem para casado, faz bem para quem tem filhos.
ter rotinas, o que a gente vai fazer no dia de hoje. Se a gente não tiver uma rotina, às vezes a gente gasta muito tempo pensando o que a gente vai fazer. E é nesse momento que a gente fica pensando o que vai fazer que a gente pode ter distrações que faz a gente perder tempo. Então, uma dica aí para a família: estabeleça a rotina. Vai até diminuir a briga. Às vezes é difícil, né? As crianças chegam da escola, lá em casa é assim, e vão deixando mochila, tênis, tudo pelo caminho. Aí a gente está ensinando rotina nesse aspecto, que é: gente, chega em casa, vai direto pro quarto, tira as coisas no quarto. É menos uma coisa que você tem que ir recolhendo depois. E isso tem que ter uma certa insistência. Mas eles voltam da escola, têm um tempo para poder fazer o dever, quer dizer, almoçam antes, depois faz o dever, depois estão livres para brincar. Então, rotinas ajudam. Também os pais, também os casados, né, vão acordar mais cedo, fazer um café juntos, talvez uma academia, fazer um esporte, uma caminhada, ir trabalhar. Mais tarde, vamos à igreja, vamos uma célula, vamos fazer algo, né, dentro de uma rotina. A rotina ajuda muito. Então, pais, a gente está falando aqui de tradições familiares, né? Se você está dentro de uma família, você vai seguindo. Mas quero falar um ponto aqui também, que às vezes a gente precisa quebrar a tradição da nossa família. Vou deixar isso aqui para o final. Vamos lá. Sexto, espalhe versículos pela casa. Isso aí também é algo poderoso, algo muito abençoador. Espalhar versículos, porque a palavra de Deus diz que é pela palavra de Deus que a fé é estabelecida na nossa vida, no nosso coração. É pela pregação da palavra, é o contato com a palavra que fé é gerada no nosso coração. Então, se você tem versículos espalhados pela casa, vai favorecer a memorização, o conhecimento da palavra de Deus e uma oportunidade de você ser enchido pela presença do Senhor. Então, espalhe versículos. E aqui eu quero usar um texto que eu já citei, que é Deuteronômio 6:9. E eu quero ler para você. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado à tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Espalha a palavra de Deus para tudo quanto é lugar. Aqui tem algo até interessante, porque na roupa deles tinha uma espécie de tipo como se fosse fios com uma caixinha, e ali tinha um versículo bíblico. Então tinha aqui nas roupas, tinha até na testa, tipo umas franjas que tinha versículos da palavra de Deus. Eles colocaram assim literalmente isso aqui. Então espalhe pela casa. Sua parede de azulejo lá na cozinha, pega uma caneta dessas que escrevem em quadro, e você pode escrever ali versículos bíblicos. Bateu o olho, você já é levado para aquele texto, aquele versículo. Isso é algo maravilhoso. Mas antes de finalizar aqui sobre tradições familiares, eu falei sobre as diversas tradições. Pode ter muitas outras aí que você vai citar no comentário que eu nem sabia que existia. Mas eu quero falar algo também. Às vezes a nossa família tem tradições que não são muito boas. E a gente precisa estabelecer tradições diferentes, bíblicas. Tem certas práticas da família que não são legais. Essas que não são legais, você que nasceu de novo precisa abandonar. Quero falar de algumas práticas que são muito comuns na vida cristã. Quer ver uma delas? Guardar a virgindade para o casamento. Isso está muito ligado ao cristão, que entende que o casamento, a pureza sexual é devido ao cristão. Então, se não casou, não pode ter relação sexual. Tem que se guardar para o casamento. Também, uma marca forte do cristianismo é a ideia do dízimo, a contribuição financeira, a generosidade, a oferta, ensinar os nossos filhos, a nossa família, e às vezes filhos que se convertem primeiro ensinam seus pais sobre a importância de entregar o seu dízimo, reconhecendo que tudo vem de Deus, e por isso o honramos com essa prática. Primeiro, por obediência. Segundo, por fé, porque cremos que aquele que prometeu cuidar de nós vai cuidar de nós. E terceiro aí, por gratidão, ou seja, o Senhor tem nos abençoado tanto, é uma maneira da gente louvar o nome dele por aquilo que ele tem realizado nas nossas vidas. Então, ensinar. Então, como é que você ensina isso ao filho? Às vezes pequenininho, dando um envelope para ele lá e colocar. E criança é interessante, porque eles não têm noção de valores e às vezes eles falam valores assim, né? E já aconteceu comigo. Qual que a gente dá? E o Isaac foi lá, a Manu, as maiores notas, né? Que bênção, que bênção. Ensinar os nossos filhos a serem liberais,
no que diz respeito ao dinheiro, a desenvolver o dom da liberalidade. Mas também na vida cristã, a gente tem um conceito de que nós temos domínio próprio. Nada pode nos dominar. Então, nós não podemos ser dominados por nenhum tipo de substância. Não podemos beber ao ponto de ficarmos dominados pelo álcool. A Bíblia diz que quem tem que dominar a gente é o Espírito Santo de Deus. Não podemos ser dominados nem por raiva, né? Nem por um tipo de vício. Gente que às vezes é viciada num tabaco, jogos, às vezes até café e Coca-Cola. São coisas que não podem nos dominar. Nós não podemos ter algo que a gente fala assim, sem isso aqui eu não vivo sem. A não ser, não vivo sem o Senhor, não vivo sem a palavra de Deus, não vivo sem a igreja, tudo bem. Agora, essas coisas não podem dominar a nossa vida. Desenvolva tradições familiares sadias na sua família. Se tem algumas que não estão sadias, trabalhe para que elas saiam fora, em nome de Jesus, né? Mas, sobretudo, dirija a sua família no caminho do Senhor. Deus te abençoe. E agora, pastor? Veja essa pergunta, gente. Meus filhos cresceram e só querem saber dos amigos. Eles já não se interessam em ir ao cinema no sábado à noite conosco. Isso aqui são os pais falando, né? O que posso fazer para adequar nossas tradições? Como é que leva esse filho aí para sair com os pais, né? Bom, a gente tem que entender algumas coisas. Uma delas é que é normal quando uma pessoa chega na adolescência ela buscar essa independência. Por isso acaba se afastando um pouco dos pais, se aproximando mais dos amigos, não conta tudo mais para os pais e no primeiro momento a gente tem uma enorme preocupação, como se eles estivessem escondendo alguma coisa da gente, como se tivessem segredos e na verdade não é isso. É um desenvolvimento de independência, que é algo muito positivo por sinal. Estimula os pais a trabalharem a independência nos seus filhos. Contudo, lógico, a família tem que ter um tempo junto. Na adolescência é a idade que a gente não pode abandonar os nossos filhos. Você citou aí o cinema. Mas talvez o que vale a pena é sentar com os filhos que estão numa fase diferente, que não estão mais gostando dos programas da família e perguntar: olha, meu filho, você sabe que a gente sempre teve um momento em família juntos e o quanto isso é importante e quanto isso é valoroso para a gente. Então nós já estamos percebendo que você não está gostando mais de ir com a gente no cinema, a gente quando chama você está mais desanimado, assistir um filme em casa. A gente queria saber de você. O que você sugere para a nossa família fazer, ter um tempo junto? Pode ser que ele vai ter sugestões aí bem diferentes, né? Talvez ir num parque juntos, nessa idade aí, talvez um parque mais radical, né? Talvez ir num restaurante, uma coisa que eles gostem, talvez um passeio, né? Pode ser que eles tragam outras experiências que seria interessante fazer. Então, por que não perguntar, conversar? É importante dizer que esse dia da família precisa acontecer e que você quer que seja um tempo legal. Então, o que pode ser feito? Sugestão é essa: converse com seu filho, com a sua filha e pergunta qual que é a sugestão que eles dão para que essa família possa desfrutar de um dia em família abençoado, alegre, feliz e cheio de conectividade. Espero ter ajudado. Que o Senhor te ajude a construir aí uma tradição familiar abençoada. Continue nos acompanhando. Toda semana nós temos um podcast novo para te ajudar a construir um lar para a glória de Deus. Deixe sua curtida, compartilhe com seus amigos, com certeza vai abençoar alguém. E siga a gente nas redes sociais, no @oitava.tv no YouTube e @oitavaigreja no Instagram. Deus te abençoe, deixe seus comentários porque vai nos ajudar bastante. Um abraço.